E tem muitos outros alimentos, gente, com excesso de sódio. A gente vai conversar justamente com o doutor que falou na reportagem, o doutor Arthur Erde, que é cardiologista. Muito boa tarde para o senhor, doutor. Boa tarde. Obrigado pela sua participação. E, você pode mandar sua pergunta pelo nosso WhatsApp, 4891877334. Participe com a gente. Doutor, muitos alimentos a gente consome justamente para manter uma dieta saudável, né? Mas é preciso ficar atento também a isso. Tem muitos alimentos que a gente imagina, às vezes o queijo cottage, eu me surpreendi com a quantidade de sódio que tem, e muitos outros alimentos que a gente usa na dieta, mas que, na verdade, o próprio pãozinho, né? Eu fiquei surpresa. Exatamente. A gente tem que pensar que todos os alimentos praticamente que são processados, industrializados, né, enlatados, embutidos, esses alimentos eles utilizam bastante o sódio. O sódio, na verdade, ele é utilizado como um grande conservante. Então, isso é uma cultura, né? O ser humano ele tem o hábito de comer bastante sódio, bastante sal, em função de, durante muitos e muitos anos, o alimento ser conservado pelo sal. E ele realça realmente o sabor dos alimentos, né? Isso é indiscutível, mas é preciso saber dosar, é mesmo? Na verdade, assim, a gente tem uma coisa que é chamada de perversão do paladar. A gente tem um paladar pervertido pelo excesso de sal, por uma tradição, por cultura de comer muito sódio, desde a época onde não existia luz elétrica e nós comíamos os alimentos com bastante sal, e a gente passou a se habituar a isso. Mas, na verdade, o que a gente vê é que esse excesso de sal, ele torna o nosso organismo com sobrecarga de sódio, e isso gera uma série de doenças. Eu vou pedir para passar rapidinho algumas imagens de alguns alimentos. O shoyu a gente sabe que tem, né? Um monte de sal, a gente sente no próprio paladar, né? Aquele molho shoyu que é super saudável, legal. Mas tem o shoyu light. Eu sempre peço o shoyu light, que é bem menos sódio. Já é uma opção. Legal. O que a gente tem aqui, gente, que eu não estou entendendo? O que é isso aqui? Uma cebola caramelada? É o próprio shoyu. Tá repetindo o shoyu. Vamos de novo. Vamos para outra, então. Esse aqui é o atum enlatado. O light, ele também, porque tem a versão light, em água, em vez de óleo. Mas talvez a quantidade de sódio não seja diferente, porque o atum, ele é um enlatado, com certeza eles utilizam o sódio também para conservante. Então, a diferença do light pro normal é que um é conservado em óleo e o outro não. Mas as propriedades, por exemplo, de ômega 3 do atum é melhor quando ele é conservado em óleo. É mesmo? Então, se a gente for escolher, dá preferência para o atum convencional em óleo? Convencional, exatamente, em óleo. Olha, me surpreendi com essa eu também não sabia. Vamos ver que mais, qual é o próximo alimento que a gente tem aqui, que é rico em sódio. Esse é o queijo cottage, né, que as pessoas estão usando muito nas dietas agora para substituir requeijão, que dizem que tem muito sódio também, mesmo requeijão light. Como eu estou te falando, assim, se a gente for ver todos os alimentos processados, industrializados, eles usam sódio, então a gente tem que realmente tomar cuidado. E o grande segredo é a gente não usar o sal na mesa quando a gente vai se alimentar. Então isso tem que acabar. O sal, para você temperar, ele não deve existir. E no preparo do alimento, usar o mínimo possível de sal. Então com isso a gente vai diminuindo essa necessidade do sal, vai percebendo menos. E como ela disse na reportagem, você acaba sentindo gosto melhor dos alimentos. Embutidos, presuntos, mortadelas, linguiças, salsichas, todos têm um teor de sódio alto. Doutor, tem uma pergunta da nossa telespectadora, quer saber se o sal light é menos prejudicial do que o normal, ou se ela pode pensar em outro sal, aquele sal rosa do Himalaia, que estão usando bastante agora também, é caríssimo, mas vale a pena, doutor? Vale, porque eles têm o sal light, ele tem menos sódio, né? Tem também o sal à base de potássio, que também é interessante, porque ele não usa o sódio, né? O problema do sal está no sódio, que retém muito líquido. E realmente o sal do Himalaia, ele tem um poder de salinização para o paladar maior, então você acaba utilizando menos quantidade para um efeito maior. Olha só. Então ele é uma opção, né? A Janine, do Jardim Atlântico, está perguntando se o sal engorda, além do malefício de reter mais líquidos, né? Não, engordar não, porque gordura significa excesso de deposição de tecido adiposo, que aí vem no que você acompanha o sal. Por exemplo, o cara para comer 1 quilo de pão, para ter aquele sódio todo ali, ele vai ter que comer pão à beça. Aí ele engorda por causa do pão e não por causa do sódio. O sódio realmente ele pode reter líquido, e às vezes aumentar o peso não significa que engordou, pode realmente reter
sódio, água e subir o peso, mas não gordura. Doutora Fernanda está perguntando, está dizendo que o esposo dela sempre acha que está fraco de sal na comida e faz justamente aquilo que o senhor recomendou não fazer. Ele sempre senta à mesa, já pega o saleiro e taca na comida. Agora ele está reclamando de formigamento nos braços durante a noite, né, quando tenta dormir. Será que isso pode ter a ver com o excesso de sal? Porque uma hora vai estourar em algum lugar, né, doutor? Quais são as consequências disso? Ele tem que medir a pressão dele para ver se ele não está hipertenso, porque se ele estiver hipertenso, ele pode estar sentindo algumas coisas diferentes. Tem que medir a pressão, né? Muito bem. Tem um caso que, na verdade, é o inverso. Ó. O meu marido, ele reclama que tudo é salgado para o paladar dele. Ele sente muito amargo na boca. Eu não uso nenhum tipo de condimento na comida, só alho e cebola, pouco sal nos temperos. O que pode ser esse excesso de paladar de sal, assim? Para ele tá sempre muito sal. Não faz sentido. Se não usa o sódio, não usa o sal, ele não deve estar sentindo realmente o sabor do sal. Deve estar tendo um amargo por outro motivo, né? Tem uma outra pergunta aqui. Eu tomo remédio para pressão, cuido muito com sal, estou usando o sal do Himalaia. Na verdade, ela quer perguntar sobre, tirando o miolo do pão, isso ajuda a regular a quantidade de sal? Porque o sal, na verdade, está espalhado ali, né? Sim, lógico que ajuda. Ajuda a diminuir a quantidade de calorias e de sódio também. Então, faz sentido, melhor. Muito bem. Tenho pressão alta, posso comer o sal rosa? Não, o sal rosa do Himalaia, ele tem sódio também. Então, assim, quem tem pressão alta deve começar a cada vez comer menos sal, não utilizar só no preparo dos alimentos, até 2 gramas de sal, né? Procurar ser, assim, bem restrito em relação ao sal, que se acostumar a comer, a depender menos desse alimento salgado. A Isabel, ela consome sal marinho. Ela pergunta se é um bom tipo também com relação aos outros tipos de sal. Sal igual. É sal, né? Igual, tem sódio igual, né? Moderação. Moderação, muito bem. O que retém mais líquidos? O Wilson está perguntando para a gente qual seria a porção para quem está com pressão alta. Então, a gente recomenda, na verdade, que você utilize, né? Eles deram ali entre 4 e 5 gramas de sal por dia. Mas a gente tem que saber que o de sódio, né? Que a gente tem que saber que existe já nos alimentos, até no próprio alimento natural, uma quantidade de sódio. Então, a gente recomenda que você utilize nas refeições de 2 a 3 gramas de sal, para que você, no restante dos alimentos que você não está vendo sal, esse número, né, esse valor chegue ao máximo recomendável. Tá, deixa eu perguntar, 2 a 3 gramas de sal significa o quê, assim? Eu acho que é uma colherinha daquela de cafezinho, né? Assim, acredito que ali tem 1 a 2 gramas de sal. Isso em cada alimento? Por exemplo, para o arroz, usar isso? Para você, na hora de preparar o alimento, usar isso aí, exatamente. Entendi. A Anne Caroline, doutora da Pinheira, Palhoça, obrigada, Anne, pela participação. Por que a pessoa com pressão baixa sente tanta necessidade de sal? Olha, na verdade não é tanta necessidade, é que o sal ele acaba dando uma sensação melhor para a pessoa que tem pressão baixa em função do sódio, do sal, fazer com que a retenção de líquido aumente um pouco a pressão. Então ela às vezes está com mal-estar por estar com a pressão muito baixa e comendo alguma coisa com sal e mais o líquido, sente um pouco melhor, porque melhora esse sintoma. Doutora, o nosso tempo está acabando, infelizmente, mas tem muita gente participando. Só uma última pergunta do Said. Ele diz o seguinte, no supermercado tem 2 variedades, sal iodado e o sal marinho iodado. Qual é o menos nocivo ou é tudo igual? Basicamente igual. O sal marinho a gente gosta mais, tem mais hábito de comer, mas na verdade o iodo ele vem por outros motivos. E a mensagem principal é o seguinte, coma cada vez menos sal, utilize outros temperos, pimenta, azeite, vinagre. Procure utilizar menos o sal e no preparo do alimento utilize pouco sal também. Se a gente conseguir fazer isso, já está resolvendo. E não é todo mundo que vai ter problema com sal. Tem algumas pessoas, muitas inclusive, que o sal não altera essa pressão. Então a gente deve moderar de uma maneira geral, mas também não precisa ficar numa paranoia, só quem tem pressão alta que realmente tem que cuidar mais. Mas dá pra fazer, né, doutor? Vamos evitar o pior. Pra mim foi uma batalha, viu? Tirar o sal da salada, mas eu consegui. Hoje eu tempero com vinagre, fica uma delícia. Se tiver aí um orégano, uma coisinha, um tomilho, também fica gostoso. Perfeito. Né? E azeite, extra virgem, né? Muito. Até mais. Obrigada, doutora. Até a próxima. Até lá.